A lei diz o seguinte, meu querido empresário, desde que haja estrutura de receita, custo e despesa e que se chegue ao lucro, tá tudo certo você organizar as contas conforme, né, do seu jeito. Se você vai colocar um lucro bruto ou vai ser mais de contribuição, contanto que você consiga apurar corretamente de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Agora, a gente precisaria entender, por exemplo, essa criatura aqui, ó, com mais de contribuição. Isso aqui é um tipo de custeio. Bom, vamos lá. O que é o método de custeio? É como eu vou alocar os gastos no produto final. Nesse método aqui de custeio de margem de contribuição, ele está dizendo o seguinte, só vai no produto aquilo que é custo variável. O que é custo variável? Custo e despesa variável. Né? Não vai nem custo fixo, nem despesa fixa. Tá certo? Se bem que até uma confusão aqui de quem elaborou essa DRE, mas enfim, eu vou ter uma aula só sobre custo aqui que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, há essas diferenças na DRE. Então, você pode fazer uma DRE conforme o que você quer analisar. Eu quero analisar a margem EBITDA. Então, beleza, vou montar uma DRE que me dê o EBITDA aqui. O que é EBITDA? Lucro antes de impostos, depreciação e amortização. Aqui não tem amortização nem depreciação, mas pode considerar que é. Bom, lucro, eu quero pôr o lucro operacional. O que é lucro operacional? Lucro operacional é o lucro da operação em si mesmo. Nós vamos ver lá na frente quando a gente for analisar uma DRE, tá bom? Então é possível sim você encontrar diferentes formatos de DRE, mas nunca fora dessa hierarquia. Receita, custo, despesa e lucro. Tá? Para fazer uma DRE você precisa entender esses conceitos de custos, né? A diferença entre custos e despesas. Eu já falei aqui e vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá certo? Então, sigamos. Agora, de onde é que vem essas contas? Observe, não há uma hierarquia nessas contas. Por que primeiro vem custo e não despesa, por exemplo? Né? Porque, para chegar nesse demonstrativo pronto aqui, nós precisamos de uma coisa chamada plano de contas. Então vamos lá, o que é que está ocorrendo no dia a dia da empresa? Estou na minha empresa, abri a empresa, vendi um produto, entrada de dinheiro. Eu preciso de uma gasolina para poder pagar um motoboy para entregar um produto, saída de dinheiro, despesa com venda. Então o tempo todo você está saindo e entrando dinheiro na empresa. Só que no final do mês você precisa saber para onde é que foi o dinheiro. E quem é que vai te dizer para onde é que foi o dinheiro? Claro que vai ter inúmeros controles auxiliares, fluxo de caixa, conciliação bancária, mas ele vai organizar essas operações financeiras que estão ocorrendo naquele mês, que é basicamente o plano de contas, né? Então vamos lá, você tem um plano de contas que é patrimonial, né? Que ele vai analisar as contas patrimoniais. Se você está no terceiro semestre, você já tem que saber o que é isso aqui. Então, o que é conta patrimonial? Aquilo que compete efetivamente ao patrimônio. Então, por exemplo, a conta caixa representa os valores que você tem no seu banco, tá certo? Stocks é uma conta patrimonial. Os imobilizados, as máquinas e equipamentos, isso compõe o seu patrimônio. Então, muitas vezes você está fazendo, por exemplo, você está aqui, vamos lá, fechou o mês, entrada, saída de dinheiro, fechou o mês, você pegou um pouco do lucro e investiu, comprou uns produtos financeiros. Então, isso vai aqui não tem, né, mas aplicações, né, de curto prazo para receber, ou outros investimentos que você faça na empresa. Então, isso é uma conta patrimonial. Agora, como saber que isso foi um investimento? Logicamente, é por isso que existe o plano de contas, para estar organizando esse lançamento de gastos. Para onde é que foi cada coisa, né? Então, é isso que é o plano de contas. Agora, nós vamos nos ater ao plano de contas de resultado. Por que resultado? Olha, receita, custo, despesa são contas de resultado. Eu não sei se eu expliquei isso aqui, mas vamos lá. Vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que tira isso aqui. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Deixa eu tirar isso. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui é um balanço. Vamos desenhar um balanço? Desenhar um balanço. Então, você tem aqui no balanço ativo, passivo e PL, que é patrimônio líquido, tá certo? O que é que o balanço evidencia? Gente, tributaristas,
Eu não estou falando de escrituração contábil no detalhe. É lógico que existe aqui diversas formas de se lançar um gasto, de se lançar uma despesa, no caso do balanço, só realmente aquilo que é patrimonial. Mas há diferentes formas de lançamento. Não estou me atendo a isso. Estou me atendo a explicar o que é DRE e como fazer uma análise dela, tá? Então, no balanço, o que é que a gente tem? A gente tem origem no lado do passivo, ou seja, de onde é que veio o dinheiro, e no lado do ativo, a aplicação do recurso. Então, saiu do passivo, foi para o ativo. Então, passivo, origem, ativo, aplicação. Então, basicamente, o balanço é onde eu peguei dinheiro e onde eu apliquei esse dinheiro. Tá? Aí você concorda comigo que quando você pega um dinheiro em algum lugar e você aplica esse dinheiro, via de regra, ele tem que gerar um tipo de resultado? A esse tipo de resultado, nós chamamos outro demonstrativo para compor o jogo chamado DRE, que vai gerar um resultado de receita, de custo, de despesa e de lucro. Para entender as mutações do caixa, se esse lucro virou caixa, nós chamamos a DFC, que vai me dizer qual foi o caixa gerado pela atividade da operação, isso é de vendas, de investimento, eu fiz investimentos, tive retorno, fiz desinvestimento, isso é desimobilizei e vendi um patrimônio, né? E de fluxo de caixa não operacional, né? Seja o que for. Vendi uma coisa que um computador, né? Se não é a sua atividade fim, você acabou vendendo aquilo ali. Então tem esses 3 níveis de apuração de fluxo de caixa. Então perceba como esses demonstrativos estão ligados. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a DRE ela faz parte do plano de contas de resultado, que é o resultado de quê? Da aplicação desses recursos aqui no ativo que gerou o resultado, porque não tem espaço no balanço para colocar, então os indivíduos inventaram a DRE. Então, isso para organizar esses resultados gerados pela DRE, nós precisamos do plano de contas, nossa senhora, vamos lá, do plano de contas de resultado. Plano de contas, resultado. Agora tá bom, Felipe, você falou, mas não explicou o que é plano de contas. Beleza, o que é plano de contas? Lembra que tem vários gastos? Eu preciso organizar esses vários gastos na sua conta correta, para que eu possa finalmente chegar ao lucro. Então, tudo que entrou de dinheiro significa que foi vendas? Não, às vezes não foi vendas, né? Necessariamente. Foi um processo do comércio, foi uma injeção de caixa. Então, não é vendas. Tá bom, eu comprei para revender, então isso é uma mercadoria. Então, assim, o plano de contas de resultado ele vai organizar essas despesas, esses custos que vão ocorrendo conforme a empresa vai passando. Porque, tipo, é uma dúvida comum, né? Eu comprei aqui mercadoria, como é que eu lanço isso? Onde é que eu lanço? Se você tem a preocupação de lançar gastos, você tem uma preocupação de classificar esses gastos. Então, o plano de contas nada mais é que classificar as operações financeiras que você tem em contas, para que você possa separar essas contas e chegar a uma determinada apuração. No plano de contas de resultado, nós vamos ter especificamente a DRE como objetivo final. E no plano de contas patrimonial, nós vamos ter o balanço patrimonial como objetivo final. Acabou, isso aqui é coisa básica, né? Sigamos. Então, vamos propriamente dito analisar a DRE. Então, vamos entender a estrutura dessa criatura primeiro, né? Essa coisa chamada DRE. Eu já adiantei um pouco a aula aqui. Vamos lá. Então, primeiro nós temos aqui a primeira coisa que é receita. Essas duas pessoas aqui nós chamamos de receita. O que é receita? Eu peguei o meu preço de venda vezes a quantidade que eu vendi naquele período. E é interessante entender o seguinte: DRE significa o quê? Demonstrativo do resultado do exercício. Exercício quer dizer período, que na contabilidade, segundo a lei, isso corresponde a 12 meses. Posso fazer a DRE mensal? Claro que pode fazer para fins gerenciais. Que diabos é fins gerenciais? Para fins de análise financeira, de resultado da empresa. Poxa, esse mês foi bem ou foi mal? Faz uma DRE que você descobre. Em relação a lucro, que você precisaria fazer a DFC para caixa e tudo mais. Então, nós temos a primeira coisa que é chamada de receita. Receita. Aqui está receita, né? Mas receita, considera receita.
Depois tu tem a questão do custo, que é com mercadoria vendida. Depois lucro. Aí vem despesa, lucro, despesa, lucro, despesa, lucro. Então perceba que uma coisa sempre vai ter aqui, vai sempre se repetir, que é essa equação aqui, ó. Receita menos custo menos despesa é igual a lucro. Essa é a estrutura da DRE. Receita, custo, despesa, lucro. Não pode fugir disso aqui. Então você já entendeu que a estrutura básica da DRE precisa cumprir isso. Agora, eu queria te convidar a esquecer tudo que você aprendeu de DRE e focar no que eu vou te ensinar agora, tá bom? Primeira coisa, vamos dividir a DRE em duas. Essa primeira parte aqui nós vamos chamar de primeira parte e essa aqui nós vamos chamar de segunda parte. Tá certo? Opa, não vai abrir não. Tchau, tchau. Vamos lá. O que essa primeira parte quer nos dizer? Nós temos aqui vendas, receitas não operacionais, devoluções ou impostos sobre vendas e eu tenho a receita líquida. E tem um custo de mercadoria. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: se eu tenho receita, o que isso indica para mim? Você vai analisar a DRE aqui sem fazer o cálculo. Significa que, outro ponto interessante, eu só posso analisar um demonstrativo se eu tiver um outro para comparação, tá bom? Então tem que ter um segundo demonstrativo aqui. Então, se eu tenho receita, isso está indicando uma coisa para mim. E essa receita cresce mês após mês, significa uma coisa. Rapaz, eu tenho mercado. O que significa ter mercado? Se você for um estudante de contabilidade meia boca, que só sabe, se está no escritório estagiando, no escritório que só sabe enganar cliente, emitindo guia, você não vai entender o que é mercado. Tá bem? Isso aí não faz sentido para você. Bom, mercado significa o seguinte: essa empresa tem clientes dispostos a pagar o preço que a gente está pedindo e tem um volume, e está pagando porque eles têm volume, tem mercado. Ou seja, tem demanda aí. Tá certo? Então, é o primeiro fato que a gente descobre na DRE. Segundo fato, isso aqui, vamos lá. Felipe, são todas as DREs que vão ter imposto sobre venda aqui? Não, depende muito. Depende do regime tributário que essa empresa está enquadrada. Ela é um simples nacional? Simples nacional é tributado sobre receita. Bom, não, é lucro presumido. Então, o fisco presume o lucro com base em um histórico e ele tributa aquele lucro. Não. É lucro real, é o que de fato ficou no caixa. Então, ele vai pegar o quanto é que você lucrou e tributar em cima do lucro. Se é um simples nacional, que é a grande maioria das pequenas e médias empresas, ele vai estar te dizendo uma coisa. Então, primeira coisa, ele está dizendo que tem viabilidade mercadológica, tem mercado aqui. Né? Não diria tanto a viabilidade, mas tem gente pagando. A viabilidade a gente vai descobrir em outro momento. Só com a DRE. Olha, para eu operar, né, dentro da lei, supondo que você opere dentro da lei, né, eu paguei 941 para 460. Você vai fazer o seguinte, né? Aí você vai fazer a seguinte comparação. A receita líquida é resultado do quê? Receitas totais, né? Menos devoluções e impostos sobre vendas, eu tenho a receita líquida. Impostos é um dinheiro que não pertence a você, pertence ao governo. Passou pelo seu caixa, mas você tem que dar ao governo. Então isso não é seu. Então o que é da empresa? O que é faturamento da empresa? Receita líquida. Receita líquida você já tirou até o desconto de cartão de crédito, caso você tenha. Então qual que é a análise que você entendeu aqui? Olha só, cara. Eu tive 400 de faturamento e esse regime de tributário me impactou somente R$ 941. Não teve um impacto grandioso na minha receita líquida, naquilo que efetivamente é meu faturamento. Em comparação com outros regimes, aqui você consegue entender se aquele regime tributário é de fato o regime tributário que você precisa estar enquadrado. Tá certo? Então você já vê aqui o impacto tributário daquela modalidade tributária que está sendo tributada. Talvez seja viável, talvez não. Depende do impacto que ele causa na receita líquida.
Então é a segunda análise, uma análise tributária que você tem aqui. E você vai ver que a DRE ela reflete todos os aspectos da empresa. Primeiro aspecto, mercadológico. Uma empresa não existe se não tem mercado. Segundo aspecto, tributário. Uma empresa não pode atuar num determinado país se não estiver pagando impostos naquele país, se não estiver legalizada. Porque tem muitas empresas que fazem trocentas tramamóias tributárias porque ela não é viável. Então, o mercado é baixo, é pouco, então ela tem que ficar fazendo jogos, malabarismo. Aí diz que empreender é difícil. Evidentemente, empreender é difícil. Ninguém está negando que existe um custo Brasil para se atuar. Isso é verdade. Mas que tem muita empresa que não é viável e fica roubando o governo, sonegando impostos para continuar respirando, é um fato.